Muito bom dia. Se calhar vamos arrancar aqui com o nosso evento desta manhã. Bom dia a todos e bem-vindos a mais esta sessão do Ciclo Digital Union, que a PDC e a VDA realizam no contexto de uma parceria que estabelecemos no início deste ano, com o intuito de juntar aquilo que é o know-how do digital business, da nossa associação, o profundo conhecimento jurídico desta sociedade de advogados, no sentido de procurar debater aquilo que são as políticas europeias que estão a ser desenvolvidas na área do digital e as grandes prioridades de Bruxelas e de que forma é que isso afeta-nos a nós e às nossas empresas. Como sabem, um dos propósitos da APDC é o reforço da colaboração e a criação de redes entre empresas, que apesar de poderem ser concorrentes no mercado, deverão estar unidos para construir um Portugal e também uma Europa cada vez mais digitais, procurando também nós dar o nosso contributo para fazer da União Europeia um líder incontestado em termos mundiais. Por isso é que também designámos este ciclo por Digital Union. O primeiro evento que realizámos em julho abordámos o tema da conectividade e dos próximos meses serão dedicados aos temas dos novos modelos de trabalho e também da economia de dados. A sessão de hoje, que nos une até por intermédio destes ecrãs, não é? Será dedicada ao tema da soberania digital e da cibersegurança. E o que nos motiva a abordar esta temática? Bem, não fosse também a recente pandemia, o contexto pandémico que vivemos, mas também no contexto do programa Europa Digital, a cibersegurança é uma das áreas críticas da estratégia europeia. E a ambição é muito grande no sentido de garantir a soberania digital europeia, numa conjuntura em que os hackers estão cada vez mais ativos e sofisticados à escala global, como foi patente durante o período pandémico que acabámos de viver e as recentes notícias que nos têm entrado pela casa adentro. A nova estratégia de cibersegurança da União Europeia, já apresentada, centra-se na construção de capacidades coletivas de resposta para garantir a tal estabilidade do ciberespaço, assegurando uma resposta comum mais eficaz para o cibercrime. E por isso, hoje convidámos um conjunto de oradores e de peritos nestas temáticas para partilharem connosco a informação e também aquilo que é a sua experiência. Fazendo uma breve introdução àquilo que é o alinhamento deste webinar, antes de passar a palavra ao Fernando, nós vamos iniciar com uma introdução a estes temas do ponto de vista também jurídico pela Inês Antas de Barros, associada coordenadora da Vieira de Almeida, e depois vamos ter uma mesa redonda com o Almirante Caber Marques, Diretor Nacional do Gabinete Nacional de Cibersegurança, o André Batista, Security Researcher e Bug Bounty Hunter, não é, André? Isto é sempre difícil de dizer, eu ainda treinei ontem, mas mesmo assim ainda me... E o Paulo Muniz, que é Information Security and IT Risk na EDP. Portanto, para terminar, aquilo que vos pedi à plateia é que possam interagir connosco, nesta mesa redonda também, partilharem connosco os seus comentários e as questões relativas a este tema na secção de Q&A. Também complementar que a Inês também vai participar nesta mesa, não faz só a intervenção inicial, não é? Depois junta-se também aqui de nós, que eu e o Tiago iremos moderar. Portanto, Fernando, passava-te sem mais demoras a palavra. Muito bem, muito obrigado, Sandra. Muito bom dia a todos. É sempre um prazer associar-nos à PDC nestas iniciativas. Elas permitem-nos, de facto, chegar mais longe e a mais pessoas na discussão destes temas do digital e da sua componente jurídico-legal, como a Sandra referiu. Eu sou muito breve, apenas umas palavras para agradecer a presença de todos e em especial agradecer aos nossos oradores. O tema soberania digital e cibersegurança transcende de facto o que o título parece indicar. A soberania digital não trata apenas do poder e autoridade do Estado sobre a sua organização digital e em particular sobre os seus dados e informação, mas abrange neste poder e autoridade também a defesa dos interesses dos seus cidadãos, das empresas e de todas as entidades que atuam, neste caso, no país, em Portugal. Não é assim apenas um tema de soberania sobre a informação do Estado na sua componente, podemos chamar administrativa ou pública, mas inclui a regulação e proteção dos dados na esfera privada de todos nós e por isso nos interessa igualmente a todos nós. É por isso um tema abrangente e que, sendo os dados um elemento central das nossas vidas, como cada vez mais estão a ser, e estando os dados e a informação debaixo de um ataque cerrado para todos os fins e propósitos que podemos imaginar, bons e maus, achámos que de facto seria um tema incontornável nesta discussão e do debate da Digital da União.
Vamos ter, como a Sandra já referiu, a Inês Antas de Barro, que é uma das nossas especialistas em privacidade, tratamento das pessoas e cibersegurança. Depois o debate com todos os participantes, que será moderado pela Sandra e pelo meu sócio Tiago Bessa. E eu agradeço uma vez mais a todos, porque temos aqui, de facto, um painel muito variado, com diferentes vocações temáticas, todas centradas no tema da soberania digital e segurança. Portanto, será certamente muito interessante. Mais uma vez, vos agradeço a todos e vamos começar então. Bom dia a todos. Então, feita esta primeira introdução, vamos então perceber o que é isto, a soberania digital, enfim, em termos resumidos, obviamente, para depois discutirmos o tema com o nosso painel, mas, portanto, perceber o que é a soberania digital e o papel da cibersegurança na soberania digital. Porquê é que surge este tema da soberania digital? De facto, este é um tema que tem sido muito debatido a nível da União Europeia e foi, como aqui já falámos, agravado pela pandemia. Percebeu-se que há uma crescente dependência de tecnologias digitais, com um pequeno número de grandes empresas tecnológicas, muitas delas, ou a maioria delas, sediadas fora do espaço económico europeu, e que estas empresas estão no controle do mercado e dos dados pessoais. E, portanto, percebeu-se que há aqui uma perda de controle pela União, pelos Estados e por todos nós, pelos cidadãos, um controle sobre os seus dados, aliado aqui a uma dificuldade em impor legislação de proteção de dados, ainda que tenhamos a nível europeu um regulamento, como sabem, que estabelece aqui um conjunto de obrigações muito apertadas para as organizações, incluindo organizações que não estejam sediadas na União Europeia. Percebeu-se também que há aqui uma dificuldade de crescimento de empresas tecnológicas europeias e aqui um grande impacto de todas estas organizações tecnológicas que estão sediadas fora da Europa. Há um conjunto de questões éticas e de compromisso dos direitos à privacidade e à proteção dos dados pessoais, e são focos cada vez maiores de preocupação por parte do legislador europeu. Tudo isto aliado aqui a uma maior vulnerabilidade aos temas do cibercrime, da cibersegurança, com o aumento aqui dos ataques e de todos estes incidentes que, como sabemos, durante a pandemia foram fortemente agravados. E, portanto, o legislador e o europeu, percebendo, enfim, o que são as fraquezas da União Europeia relativamente à soberania digital, e que aqui estão ilustradas neste slide, decidiu atuar, e já vamos ver várias iniciativas que já foram aprovadas e outras que estão a ser discutidas. Por um lado, como já referi, a tal falta de investimento em tecnologias, em recolha de dados. Há uma dependência excessiva de tecnologia estrangeira e um número muito reduzido de fornecedores. Aliás, foi feito um estudo europeu e percebeu-se que uma grande percentagem, cerca de mais de 80% das organizações europeias, estava dependente de grandes empresas tecnológicas não europeias. Depois há uma insuficiente atração de talento, aliado também a uma dificuldade de desenvolvimento de competências nesta matéria. Há uma perda de controle sobre os dados pessoais dos cidadãos. Portanto, como o Fernando referiu, cada vez mais os dados são utilizados para diferentes finalidades, muitas vezes não de uma forma transparente para os cidadãos. Percebeu-se que há outra fragilidade, outra fraqueza, esta dificuldade das empresas europeias em concorrer com grandes empresas tecnológicas em mercados novos e inovadores e, portanto, identificaram-se aqui um conjunto de iniciativas para fomentar a soberania digital europeia, tendo sido aprovada esta estratégia digital europeia que pretende, por um lado, que esta transformação traga benefícios para as próprias empresas, que permitam desenvolver competências e, no fundo, atuar neste mercado, mas também para as pessoas que possam, de uma forma mais efetiva, controlar a forma como as organizações utilizam os seus dados pessoais. E, portanto, este é o grande objetivo, um dos grandes objetivos da União Europeia, construir este futuro digital da Europa assente nestes três vetores. Portanto, a tecnologia ao serviço dos cidadãos, a criação de uma economia digital justa e competitiva e o fomento de uma sociedade aberta, democrática e sustentável do ponto de vista digital. E, portanto, quais são as ações que a União propõe para consolidar a soberania digital?
Por um lado, temos já uma série de iniciativas ao nível da inteligência artificial, temos inclusivamente já uma proposta de regulamento de inteligência artificial, regulamento de serviços digitais, há uma estratégia europeia para os dados, criando um conjunto de espaços de dados que permita às organizações uma partilha dessa informação e uma utilização justa, regrada de dados. Há uma estratégia de cibersegurança, que é o que nos vamos focar hoje, estratégia industrial europeia, um regulamento dos mercados digitais, um desenvolvimento de competências digitais, um conjunto de iniciativas ao nível da identidade digital, da computação de alto desempenho e da conectividade. Todas estas iniciativas são iniciativas da União que pretendem precisamente consolidar a soberania digital. E, portanto, vamos perceber hoje qual é que é o papel da cibersegurança para esta consolidação da soberania digital. Debaixo e por trás desta estratégia, desta nova estratégia da União Europeia para a cibersegurança, estão estes 5 objetivos. Por um lado, o reforço da resiliência coletiva da Europa contra as ciberameaças, os ciberataques que são cada vez mais frequentes e com um impacto maior e transversal em todas as organizações e cidadãos. O reforço do papel de liderança da União nestas matérias e em regras e normas internacionais no domínio do ciberespaço, fomentando aqui uma cooperação internacional deste domínio que é efetivamente essencial para o combate a estas ameaças. Por outro lado, com a crescente digitalização e utilização de novas tecnologias, o aumento da confiança dos cidadãos e das empresas na utilização dos serviços e ferramentas digitais, que é essencial, as pessoas e as organizações sentirem confiança nos seus prestadores para assegurar esta transformação e esta transformação digital. Depois, a promoção de um ciberespaço à escala mundial, aberto, estável e seguro e reforço, então, da soberania tecnológica. Ao nível nacional, nós já temos um conjunto de iniciativas e de pacote legislativo que endereça este tema da cibersegurança, da proteção do ciberespaço. Portanto, temos a nossa lei, o regime jurídico da segurança do ciberespaço, que é esta Lei 46 de 2018, que transpôs a diretiva e que foi recentemente regulamentada através deste Decreto-Lei 65 de 2021. Temos o próprio Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, que já contém um conjunto de obrigações muito importantes neste domínio, e a nossa Lei Nacional, que regulamenta alguns aspectos do Regulamento Geral de Proteção de Dados, a Lei 58 de 2019, o Decreto-Lei 62 de 2011, que regula aqui, no fundo, a identificação das infraestruturas críticas e que identifica aqui um conjunto de obrigações para os operadores de infraestruturas críticas. E depois temos, enfim, referenciais, regulamentação setorial e algumas orientações e recomendações. Aliás, neste domínio, como em tantos outros, nós temos muitas vezes legislação setorial que complementa toda esta legislação que tem um caráter mais transversal. Portanto, isto é o que nós temos a nível nacional para já. Como vamos ver, há uma série de iniciativas a nível europeu que depois, obviamente, vão ter um impacto a nível nacional e que algumas delas ainda vão ter que ser transpostas, outras não terão, porque, enfim, são regulamentos europeus e, portanto, são automaticamente aplicáveis, diretamente aplicáveis, mas, portanto, estas são as várias iniciativas que algumas já foram aprovadas, como o Cyber Security Act, e as outras que estão ainda em discussão, portanto, a nível europeu. Temos este Cyber Security Act, que está em vigor desde 2019 e que cria aqui o quadro para a certificação da cibersegurança de produtos, serviços e processos e reforça o mandato da ENISA, da Agência da União Europeia para a Cibersegurança. Temos uma proposta de revisão da Diretiva de Cibersegurança, a NIS, portanto, que é chamada Diretiva NIS 2, que já vamos ver o que é que comporta e que, de facto, vem alargar o escopo de aplicação e as obrigações para as organizações. Temos também uma nova diretiva relativamente às infraestruturas críticas, à resiliência das entidades críticas, e depois temos um conjunto de iniciativas adicionais de natureza setorial ou não, como seja, por exemplo, o Regulamento DORA, que tem aqui um reforço dos temas de cibersegurança para o setor financeiro e segurador, o Toolbox sobre a cibersegurança do 5G e outros conjuntos de outras iniciativas
que também, debaixo deste chapéu da estratégia europeia para a cibersegurança, estão a ser aprovados e que terão um impacto natural nas organizações nacionais. Portanto, nesta revisão da diretiva NIS, quais são aqui as alterações propostas? Portanto, a diretiva e a nossa lei nacional incluem um conjunto de setores que estão cobertos por estas obrigações de cibersegurança, sem prejuízo, obviamente, da necessidade de todas as organizações adotarem, porque todas elas estão expostas a estes riscos de cibersegurança, portanto, de adotarem aqui um conjunto de obrigações, mas, portanto, temos aqui um alargamento com esta revisão, um alargamento dos setores que vão passar a estar incluídos, passando a incluir setores como o espaço, serviços postais, setores farmacêuticos, entre outros. Há também, esta proposta prevê também a eliminação que continha a anterior diretiva da distinção entre operadores de serviços essenciais e de serviços digitais e, portanto, temos aqui um alinhamento das obrigações destes diferentes tipos de operadores. Há um reforço das medidas de segurança, portanto, há uma lista mínima de requisitos de cibersegurança que devem ser cumpridos, sempre numa lógica de graduação do risco e de avaliação do risco em concreto. Há uma maior proteção para as cadeias de abastecimento e para a relação com fornecedores. Aliás, este é um aspecto que transparece em toda a legislação nesta matéria. É, de facto, aqui um reforço das obrigações relativamente à contratação, à relação com os fornecedores, à monitorização e ao acompanhamento dos prestadores de serviços e fornecedores. E depois há aqui também um endurecer das próprias regras de supervisão, harmonizando também aqui as sanções aplicáveis. Aliás, esta diretiva NIS prevê aqui sanções que estão até bastante alinhadas com o que está previsto no RGPD. Trata-se ainda de uma proposta, mas, enfim, é claro que já é claro, ainda que seja uma proposta, que estes temas, estas obrigações, vão ser muito mais reforçadas. Outra diretiva que também vai ser revista é a diretiva das infraestruturas críticas e, portanto, alinhado com a diretiva NIS 2, vamos ter também um alargamento dos setores cobertos e, portanto, passam a estar abrangidos 10 setores, energia, transportes, banca, infraestrutura dos mercados financeiros, saúde, água potável, água residuais, infraestruturas digitais, administração pública e espaço. Portanto, operadores nestes setores podem ser identificados, dependendo, enfim, depois de um conjunto de requisitos, identificados como operadores de infraestruturas críticas e, portanto, cada infraestrutura deve desenhar o seu plano de segurança, isso já está previsto na nossa lei nacional e na diretiva anterior, mas aqui também reforçados o elenco e o detalhe desse plano de segurança e também como dos próprios procedimentos de segurança que devem ser adotados, estes procedimentos que devem ser permanentes e destinados a proteger a infraestrutura. Estes planos e todas as medidas que venham a ser identificadas devem ser revistas periodicamente. Aliás, isto está previsto não só nesta diretiva, mas também na própria diretiva NIS 2 e, aliás, também já estava na própria diretiva anterior e no decreto-lei que veio regulamentá-lo recentemente. No fundo, esta necessidade de revisão periódica das medidas, precisamente porque, havendo uma identificação das medidas baseada no risco, é de facto necessário ter em consideração quais são os riscos, porque os riscos vão mudando e, portanto, para identificar aquelas medidas que, considerando o estado da arte, os desenvolvimentos tecnológicos, são aquelas que são as mais ajustadas a cada momento. E, portanto, fazendo aqui um apanhado global deste tema, vemos que, de facto, o tema da soberania digital e da cibersegurança é um tema que está na ordem do dia e na agenda do legislador europeu. Temos um conjunto de iniciativas legislativas de regulamentação impondo obrigações muito mais estritas e, consequentemente, também sanções mais pesadas para este tema e, portanto, é um tema que as organizações necessariamente têm que estar atentas.
têm que mapear as diferentes obrigações. É um tema, o tema da segurança da informação, que acaba por estar disperso em diferentes diplomas. Temos leis nacionais, temos diplomas setoriais, orientações, recomendações de reguladores, temos obrigações que se aplicam aos dados pessoais, obrigações que se aplicam à informação em termos globais e não apenas aos dados pessoais e, portanto, é essencial que exista um mapeamento das obrigações, porque nem sempre, infelizmente, as obrigações estão alinhadas. Aliás, isto é bem patente na obrigação de notificação de incidentes e na obrigação de notificação de violações de dados pessoais ao abrigo do Regulamento Geral de Proteção de Dados, que tem prazos diferentes, metodologias até atualmente ligeiramente diferentes na avaliação do risco e, portanto, no momento de um incidente, é de facto um tema que carece ser endereçado e, portanto, a preparação das organizações é essencial e prende-se precisamente com este tema. É necessário preparar, é necessário listar todas as obrigações e implementar, no fundo, preparar a organização para este novo pacote de legislação. Porque este novo pacote de legislação não se trata apenas de criar os procedimentos, políticas, mas de guardar as evidências. No abrigo daquela lógica do princípio da responsabilidade, eu tenho não só que implementar, mas que guardar e demonstrar ao legislador, ao regulador, aliás, que implementei. E, portanto, a resposta aos desafios e esta ameaça passa por esta estratégia holística da cibersegurança. Portanto, muito no domínio da prevenção, adoção de medidas de segurança, avaliação de risco, mapeamento identificação dos ativos, mapeamento das obrigações, capacitação das pessoas, isto é essencial, no fundo, a formação, e depois prever mecanismos de reação quando existe um incidente. E, portanto, sempre havendo uma monitorização constante deste tema e uma revisão constante das obrigações, dos riscos e das medidas implementadas. E, portanto, é essencial adotar uma estratégia que enderece e que inclua aqui diferentes componentes. Uma componente tecnológica, claramente, uma componente jurídica, percebendo quais são, que cláusulas nos contratos é que eu vou pôr com os meus fornecedores, políticas é que eu vou ter que aprovar, enfim, que manuais é que eu vou ter que implementar e depois, obviamente, isto alinhado com a componente de negócio e a componente operacional. Portanto, o tema da cibersegurança está para ficar, as organizações têm, de facto, de se preparar e adotar aqui um conjunto de medidas, tendo em consideração não só o reforço da legislação que aqui apresentado de uma forma muito genérica, mas também o aumento dos ataques e destas ameaças a nível mundial. Muito obrigada. Muito obrigada por esta apresentação tão abrangente e que nos permite aqui ter pistas para agora para a conversa seguinte, não é? Eu convido também então o Tiago Bessa agora a moderar comigo esta conversa. Nós tínhamos combinado que iríamos estar aqui um espaço para comentários iniciais, uma introdução inicial aos nossos convidados da mesa redonda. Portanto, eu passava a palavra ao Almirante Gameiro Marques e depois então ao Paulo Muniz e por fim, de seguida ao André Batista para estes comentários iniciais. E depois, então, vamos aqui ver quais são as questões que nos surjam também da audiência ou os temas que nos suscitam também algumas questões. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado, Sandra. Obrigado pelo convite, sobretudo num dia em que o Centro Nacional de Cibersegurança faz 7 anos de atividade formal, que portanto, iniciou no dia 7 de outubro de 2014 e, portanto, é com muito gosto que estou aqui convosco. Eu começava por dizer que soberania digital é muito maior do que cibersegurança. E, portanto, eu gostava que no fim desta nossa conversa não ficássemos com a noção de que se resolvermos, atacarmos os problemas de cibersegurança no espaço europeu, resolvemos o problema da soberania digital. Nada disso. Eu vou partilhar convosco no chat o conceito de Jean Baudin sobre soberania. E dizia ao senhor que soberania se refere à entidade que não conhece superior na ordem externa, nem igual na ordem interna. Se nesta definição colocássemos a palavra digital
a seguir à palavra soberania, e sabendo nós que digital ou o espaço digital é normalmente caracterizado com 3 dimensões: a dimensão das pessoas, a dimensão dos processos e a dimensão da tecnologia, e relacionando com tudo o que a Inês acabou de nos informar, vemos que, e isto já é uma interpretação minha, que a União Europeia está a correr atrás do prejuízo, porque está a endereçar o problema ou a dimensão pessoas e processos, porque já não consegue agarrar as questões de soberania ligadas à tecnologia. Eu passo a explicar e vou-vos dar um link depois no chat onde provo isto que vos vou dizer. Infraestrutura tecnológica que nós usamos no dia a dia está cimentada em 2 grandes gigantes tecnológicos, um norte-americano, outro chinês. Existem, sim senhora, europeus e outros que têm nichos, mas estamos a falar de 2 gigantes tecnológicos. Subindo um bocadinho na camada, no modelo OSI, digamos assim, os dispositivos que nós usamos todos os dias, laptops, desktops, portáteis, smartphones, etc., são concebidos nos Estados Unidos da América ou na China e produzidos na China e no Taiwan. Não são produzidos na Europa, nem concebidos na Europa. Sistemas operativos são todos predominantemente, ou na maioria dos casos, norte-americanos. E o sistema operativo é, como sabem todos, o coração de qualquer dispositivo digital. Se formos mais acima, e agora entrando no domínio da navegação na internet, os browsers que usamos são norte-americanos, os chineses não usam norte-americanos, usam browsers chineses. A Europa terá um ou outro browser, mas de uma utilização muito, muito pequena. Redes sociais. Os sistemas de redes sociais que os europeus usam são todos predominantemente norte-americanos. E vejam que os browsers e as redes sociais são coletores impressionantes de informação sobre nós todos. Como sabem, o Harari, o israelita, diz que os detentores dessa tecnologia sabem mais sobre nós próprios do que nós sabemos sobre nós próprios. E, aliás, ainda na segunda-feira, com o apagão de 6 horas do Facebook, WhatsApp e Instagram, houve pessoas de gerações que não é a minha, mas a quem eu perguntei, eles disseram, ficámos quase em pânico, não conseguimos contactar com os nossos amigos. Portanto, a Europa acordou, felizmente acordou, com esta comissária, com a senhora Ursula von der Leyen, tem no seu plano de ação, no segundo objetivo, desenvolver a componente digital, mas vai desenvolvê-la centrada na regulamentação. Por isso, o que eu acho e que se pode debater é onde é que nós devemos centrar o nosso centro de gravidade para recuperar alguma soberania. É precisamente, na minha opinião, nos dados pessoais, nos dados sobre nós próprios. E não podemos deixar que os dados sobre nós próprios, incluindo os metadados sobre nós próprios, sejam guardados fora do espaço europeu. Porque aí, e há um projeto que é o projeto Gaia-X, que a União Europeia está a desenvolver, que me parece fundamental, estratégico, associado à estratégia para os dados da União Europeia, que permitirá, lá está, centrada na componente pessoas e processos, recuperar um pouco dessa soberania que não está perdida, mas está muito debilitada pelas razões que eu acabei de expor. Vou-me calar e vou também partilhar no chat um link onde poderão aceder aos factos que eu aqui acabei de vos enunciar. Sandra? Obrigada. Já energizou aqui para alguns temas, para a conversa seguinte, mas passava a palavra ao Paulo. Bom dia, está-me a ouvir bem, Sandra? Pronto. Então, bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Queria dar os parabéns ao Centro e ao meu amigo Almirante Gameiro Marques, estes 7 aninhos. Estou à espera do convite para o bolo e para o champanhezinho, portanto, fico aqui a aguardar.
Portanto, bom dia a todos. Ainda é um prazer estar aqui discutir este tema da soberania digital, porque é um tema que eu já até tive a oportunidade de escrever sobre e noutros debates é um tema que tenho um grande interesse. Queria só dar uma nota que quando o Almirante Cameiro Marques falou de vários aspectos tecnológicos que já não estão bem, nunca estiveram bem na dependência da Europa, ou melhor, a Europa não tem muita influência, o sistema de nomes, que é o chamado DNS, o sistema de nomes da internet, que é o fundamental, que é o core da internet, os servidores de topo, portanto, são aqueles que controlam lá, os nomes a nível mundial do funcionamento da internet, estavam todos também, aliás, toda essa organização dependia do governo americano, pelo menos até há um ano ou dois atrás. Não sei desenvolvimentos, mas e isso é um aspecto fulcral. Portanto, corroborando tudo o que o Almirante mencionou, eu obviamente vou-me focar no aspecto das infraestruturas críticas e eu peço e na cibersegurança. Portanto, e quando se fala, quando a Inês mencionou aqui a perda de controle de dados, também já foi enfatizada pelo Almirante, eu acho que às vezes a dependência, estamos aqui a focar muito nos dados, e que são importantíssimos, mas eu vou tentar adicionar algo complementar, estamos a esquecer é que muitas das infraestruturas críticas e cada vez mais tudo que mexe, aquilo que eu costumo dizer, todos os sistemas que mexem à nossa volta, né? Desde a abertura de uma comporta, desde os aviões, desde todos os transportes ferroviários, os portos, tudo isto está cada vez mais impregnado de tecnologia e de tecnologia que é cada vez mais commodity e vulnerável. E então aqui eu gosto muito das ideias de metáforas e analogias para explicar ideias, acho que são, não sendo perfeitas, porque a realidade também não é, portanto, mas são poderosas para conseguirmos transmitir a ideia do risco digital. E eu gosto muito de fazer esta ideia para termos a ideia, a perfeita noção da nossa dependência e como a soberania depende um bocadinho da cibersegurança, principalmente dessas infraestruturas. Eu lembro que se nós estivéssemos num cenário convencional de guerra com os nossos vizinhos, e eu uso muitas vezes esta analogia, a maior parte das infraestruturas críticas, quer fossem da EDP, fossem da Galp, fossem de transportes, portanto, teriam que manter os serviços essenciais à sociedade, não é? A energia, a distribuição de energia, a saúde, etc. Mas os seus funcionários, por assim dizer, não participavam no ato da defesa. Provavelmente iriam todos escudados pelo aparato militar que nós teremos e temos, de certeza, para defender das bombas inimigas, portanto, dar aqui este cenário mais de guerra, mas efetivamente a organização não tinha um papel na defesa da soberania das infraestruturas. Ora bem, no mundo digital, a analogia aqui falha. É que no mundo digital, portanto, ou seja, nas infraestruturas que são controladas digitalmente, por muito, e temos os esforços que são obviamente dignos e muito bons, de grande qualidade, das defesas de segurança e também das nossas Forças Armadas, por muitos esforços que existam e que todas as competências que tenham desenvolvido ao nível do ciberespaço, só a atuação destas entidades não é suficiente para defender a nossa soberania. E isto tem que ficar claro, acho que já está claro, por isso a regulação europeia, também explicada pela Inês, já identifica estes setores e obriga-nos a certos requisitos e controles de segurança, mas a ideia aqui é esta, ou seja, num conceito de guerra, de guerra digital ou de um ataque à nossa soberania por via digital, e as guerras muitas vezes têm sido híbrida, que é um tema também muito interessante, ou seja, atua em vários meios, quer convencionais, quer no ciberespaço, mas no meio, estava eu a dizer, portanto, ou seja, se efetivamente houver um ataque à nossa infraestrutura, não pode efetivamente só ser defendido pelas defesas que nós conhecemos no mundo convencional. E isto é fácil de ver, por exemplo, imaginemos que até podem dizer assim, mas temos um interruptor que desliga a internet do país e as nossas infraestruturas ficam a funcionar bem. Bom, mas então, um ataque pode ser feito com uma pen, ou seja, uma pen USB ou alguém que entra na nossa infraestrutura por via do wireless. Portanto, temos que ter esta noção de que esta analogia em relação ao mundo convencional e à proteção das infraestruturas críticas aqui quebra. Portanto, isto traz para as organizações, muitas vezes organizações que não são, a maior parte delas, como nós sabemos, neste nosso mundo mais democrático e da sociedade de mercado e da economia de mercado, não são, portanto, não são dos Estados, não são os donos, são sociedades privadas, são shareholders de todo o mundo, e, portanto, há que ter a certeza que a sociedade garante, por via da regulação, também por via de incentivos económicos que também são interessantes para fazer funcionar as questões de cibersegurança, e podemos falar muito sobre isso, mas há que garantir que estas organizações asseguram esta segurança, porque é uma segurança não só do seu negócio, mas uma segurança da sociedade. Portanto, é este o ênfase que eu queria dar nesta minha intervenção inicial acerca das infraestruturas críticas e da cibersegurança. Até já. Obrigada, Paulo. André? Olá, bom dia a todos.
Desde já gostaria de cumprimentar todos os presentes, participantes, anfitriões e demais oradores e dar também os parabéns ao Sr. Contra-Almirante Gameiro Marques pelos 7 anos do centro e a todos os envolvidos no centro cá em Portugal. Vou aqui fazer uma introdução um pouco mais geral sobre o digital nas nossas vidas e alguns efeitos que temos vindo a notar. E depois falar um pouco sobre as nossas necessidades digitais. Portanto, a era digital em que vivemos já teve início o ano passado, a meu ver, para grande parte da população mundial, com a invasão e dependência clara que temos de processos tecnológicos. Eu até gosto, pessoalmente, de definir o início da era digital como o momento em que passamos a estar mais de 50% do nosso tempo numa realidade que não era nova, já existe há muitos anos, tal como também já existem hackers há muitos anos. Portanto, entrar no digital tem sido um mergulho e temos também que saber desligar, respirar e por vezes fazer até algumas desintoxicações. Tenho alguns amigos que me têm dito, tirei uma semana e não tive agarrado a nenhuma tecnologia e parece que fiz um reset e às vezes é preciso mesmo fazer isso. E há quem seja mais radical e diga que o digital é até uma droga ou um vício para muitos, que mal acordam estão a fazer um scroll interminável em redes sociais. Será que algum dos presentes sentiu falta do Facebook, Instagram e WhatsApp no passado dia 4 de outubro? Eu consegui pela primeira vez estar num jantar e não ver ninguém a dar scroll no telemóvel, a não ser eu para seguir as novidades no Twitter em relação ao apagão. Mas às vezes olhamos à nossa volta enquanto almoçamos e as pessoas hoje em dia até comem e fazem scroll ao mesmo tempo. Será que isto é saudável? Quais é que serão os efeitos? O que é que aconteceria se as redes estivessem indisponíveis durante uma semana e, por exemplo, um mês? E pensando não só ao nível individual, há muitas entidades coletivas que dependem destas redes para realizar as suas operações e fazer negócio, por exemplo. Haveria algum colapso? Claramente isto veio demonstrar e levantar questões um pouco históricas que eu próprio até já me colocava há algum tempo. Será que dependemos das redes e das tecnologias ou que somos até um pouco controlados pelas redes e tecnologias? Isto vai de encontro aqui um bocado à questão da soberania digital. Portanto, deixo também aqui estas questões para debate. E, portanto, são algumas destas as preocupações que têm vindo a surgir e que incluem também questões novas em termos de saúde mental. Começa a haver muita inquietação com as gerações mais novas, porque as tecnologias têm vindo a facilitar a nossa vida, tornam tudo mais fácil e rápido e facilitam também processos de educação. Mas será que os pais estão a educar as crianças da melhor forma quando é tão fácil dar-lhes do tablet, às vezes em vez da chupeta? Por exemplo, a China, no passado dia 20 de setembro, penso eu, limitou o acesso de crianças ao TikTok a 40 minutos por dia e está a recompensar inclusive hackers que encontrem falhas nesse sistema. Será que devíamos fazer o mesmo? É uma ameaça à liberdade? Porque para um país com a soberania digital da China, esta é uma questão muito relevante para o futuro deles. Isto não é falado nas notícias, mas há infantários em Portugal, e eu já ouvi vários relatos disto, onde as crianças já estão a começar a falar português do Brasil, devido a consumos digitais no YouTube. Há quem acredite que num futuro próximo vamos a ter apenas uma língua universal. Será o inglês? Será... há quem também aposte na língua chinesa, por exemplo. Esta também é uma questão pertinente, a meu ver, no que toca à preservação da nossa cultura, já para não falar da falta de estimulação de relações humanas, físicas, nos mais novos, porque eles vão ser o nosso futuro. A União Europeia tem, a meu ver, tido objetivos claros no que toca a este tema e tem desenvolvido um conjunto de iniciativas e nós desejamos, obviamente, ter estabilidade no espaço digital e ter soberania digital. Os ataques têm vindo a tornar-se cada vez mais frequentes e sofisticados e qualquer um pode cair hoje em dia. Dependemos tanto de processos tecnológicos que o poder de atores maliciosos pode de facto ter efeitos devastadores a nível pessoal e coletivo. Para tal, eu penso que é importante que consigamos proteger as nossas tecnologias. E uma das melhores formas de combater o crime informático é colocarmos hackers éticos a tentarem ultrapassar as muralhas digitais das nossas organizações para que as nossas fragilidades sejam corrigidas e minimizar a probabilidade de ataques. E é isso também, enquanto CTO e fundador de uma nova startup de segurança informática, a Pentac, temos vindo a trazer para o espectro nacional. A trazer técnicas modernas de segurança da informação através do poder do hacking ético. Portanto, colocamos hackers a atacar empresas.
E, portanto, no fundo, com a internet, a globalização está em aceleração exponencial e os efeitos sociais e culturais são imprevisíveis. Há países muito mais radicais no que toca a este tema. Alguns países têm vindo a isolar as redes dos seus países para conseguirem manter a sua soberania digital, através do controle e ameaças à liberdade. Mas será que conseguimos ter liberdade e soberania digital ao mesmo tempo? Eu gostava de acreditar que sim, mas deixo também aqui esta questão em aberto para debate. Obrigado. Muito obrigado a todos pelas intervenções iniciais e também à Inês pela excelente apresentação. Abrimos agora aqui o nosso espaço de perguntas e respostas. Aliás, o nosso chat já está bastante ativo e eu vou pegar desde logo uma pergunta que foi aqui colocada sobre se a Europa aprendeu a lição da pandemia e está a investir para recuperar então a sua soberania, dirigindo a pergunta ao Almirante Gameiro Marques, fazendo apenas um pequeno contexto. Como disse a nova União Europeia tem tido uma preocupação muito grande com a questão da soberania digital. Aparentemente, a própria Ursula von der Leyen continua a falar bastante na soberania tecnológica e a crer que a Europa volta a ganhar alguma da soberania perdida no passado. Aliás, ainda recentemente, em setembro, falava-se do tema a propósito da falta de chips e, portanto, com a necessidade de ter agora um European Chips Act para voltar a Europa a ter digamos assim, uma palavra a dizer na questão tecnológica. E, portanto, na realidade, perguntava-lhe se devemos abandonar a ideia de Europa voltar a ser soberana em termos tecnológicos e, portanto, admitimos isso e focamos apenas nos dados, ou ainda há espaço para aprender alguma coisa com a pandemia e ganhar, digamos assim, algum tempo perdido. Obrigado, Tiago. Eu, entretanto, quando vi essa pergunta no chat, pus ali um link que dá ligação ao plano de ação da Comissão Europeia e se tiverem um bocadinho de paciência verão que esse plano de ação está bastante enriquecido na componente digital. Mas indo concretamente à questão que colocou, eu acho que se o Sr. Maslow tivesse vivido no nosso tempo, ao conceber a pirâmide de necessidades de Maslow, cá em baixo põe comida, água, conforto, saúde, tinha posto também o digital como uma necessidade básica do ser humano no século XXI. Mas nós, acho que nós, Europa, não podemos tentar reganhar a soberania fazendo coisas que os outros já fazem melhores que nós. Não, acho que é perda de tempo. Agora, o que temos é que nessa pirâmide, nessa lógica de pirâmide, identificar o que é que no digital, no espaço digital, com aquelas três componentes, pessoas, processos e tecnologia, na componente tecnológica, porque na componente processos e pessoas, acho que estamos a fazer o que é o caminho certo, um caminho bom, centrado nas pessoas, que aliás é cultural na União Europeia, não é? É o único espaço, o grande espaço económico onde a centralidade do ser humano é relevante ou releva em relação aos outros, mas acho que devíamos fazer nós, enfim, ao nível dos grandes pensadores da União Europeia, e por exemplo o Instituto Bruegel tem escrito algumas coisas sobre isso, o que é que na verdade é essencial nós termos sediado na Europa no domínio digital. Veja, o presidente Biden, logo nos princípios da sua administração, estabeleceu que ao fim de 90 dias tinham que lhe fazer um estudo cobrindo 7 áreas, e uma das áreas era com o que é que deve estar sediado nos Estados Unidos da América que seja crítico para o domínio digital, não domínio do verbo dominar, mas do espaço digital. E ele quer colocar e voltar a colocar em solo norte-americano a produção de circuitos integrados que são vitais para tudo o resto. Será que devemos fazer a mesma coisa? Agora, temos é que, ao mais alto nível dos governos e dos Estados, fazer esse pensamento, mas fazer esse pensamento conjunto. Porque se na década de 80 foi possível criar um gigante aeronáutico como a Airbus na União Europeia, porque houve essa visão, não é?
Acho que se devia fazer um processo semelhante para o domínio digital, porque assim, só assim é que nós, efetivamente, na minha opinião, teremos algo a dizer nas 3 dimensões do digital, e sobretudo na dimensão tecnológica. Agora, eu acho que aprendemos alguma coisa. Vamos ver se essa aprendizagem é consequente. Está a ver? Vamos ver se ela é consequente, se ela se transforma efetivamente em alguma coisa, ao nível europeu, ou se cada Estado-membro trata da sua vida separadamente, era o que eu esperaria que não acontecesse. Mas, com os anos que já vivi, começo a ter algumas dúvidas que isso se concretize. Mas, enquanto há vida, há esperança. Tiago? Obrigado, Almirante Gameiro Marques. Eu agora, Sandra, se calhar fazia aqui uma pergunta também ao Paulo, que deu uma entrevista há pouco tempo e escreveu um pouco sobre o ataque de ransomware que visou especificamente a EDP em abril de 2020, e dizia que aprenderam várias coisas relativamente a esse ataque. E, portanto, o que eu lhe perguntava é aquilo que pode partilhar, que foram as maiores aprendizagens da EDP na sequência desse ataque, que aliás também fala que a pandemia vai aumentar o número de ataques visando especificamente algumas entidades e no caso da EDP, que acumula um detentor de uma infraestrutura crítica e também a prestação de um serviço essencial e, portanto, é de facto aqui uma entidade que pode ser bastante visada na sequência destes ataques. O que é que aprenderam a nível interno e também aquilo que pode partilhar, no fundo, com a assistência a nível externo, que sejam aqui algumas boas recomendações e boas práticas nesta matéria? Muito bem, então, pronto, obrigado pela pergunta. Sim, não temos problemas em partilhar, aliás, estas coisas não são para esconder no armário, obviamente aquilo que se pode partilhar. E eu vou falar, portanto, em 3 coisas, de forma muito breve. Awareness, comunicação e resiliência, ok? Portanto, muito objetivo. Em termos de awareness, o ataque acho que que obviamente se me perguntasse se preferia ter um ataque, acordar de seguir o domingo de Páscoa em lockdown de uma situação inédita no país e vir para a EDP fazer recuperação, portanto, obviamente que eu diria que não. Teria sido outras opções mais interessantes para fazer ainda que estivesse em casa. Mas é assim, tudo bem, acho que nós temos a obrigação e o dever, não só como profissionais, mas também como seres humanos, de aproveitar para o melhor e construir coisas melhores. Portanto, e o ataque tem realmente algumas vertentes positivas. Uma delas é exatamente esta criação de um awareness que é como tudo na vida. Quando nos dói, quando nos acontece, nós ficamos muito mais alerta para as coisas. Uma coisa é pregoar que o ciclo de patches tem que ser virtuosamente cumprido e quando não acontece nada. E depois, quando se acontecer, portanto, esta ideia, portanto, esta urgência, esta premência, os efeitos, não é? Portanto, é como nas nossas vidas, não é? Portanto, mais uma vez as analogias funcionam. Portanto, os efeitos de um ataque, portanto, devem ser potenciados pelas equipas de cibersegurança para criar e aumentar o awareness e o conhecimento sobre o tema. Portanto, isto é uma das aprendizagens que, portanto, quem efetivamente tiver situações, portanto, deve utilizá-las em prol de criar mais consciencialização dentro da organização. E isso fizemos e estamos a fazer e iremos fazer por muito tempo, certamente. Depois é a questão da comunicação. Portanto, o segundo tema, a questão da comunicação é também uma questão fundamental. Todos nós já temos há muito tempo a ideia de que qualquer um de nós é um agente da comunicação social, alguns deles até se calhar fazem coisas mais relevantes para a sociedade do que alguns encartados sobre esse tema, mas isso é já uma ironia da minha parte. Mas em todo caso, todos nós temos um meio de comunicação nas nossas mãos. E então, numa situação de crise, é muito natural haver um descontrole hoje em dia da informação que sai. Ora bem, quando essa informação sai, ela sai de forma descontrolada. Portanto, qualquer um de nós pega num telemóvel e depois manda para os amigos e temos uma grande organização e depois começa-se a trocar mensagens difusas, sem ter a informação correta e começa-se a gerar uma onda, né? Uma propagação, quase a teoria do caos, né? Portanto, uma pequena agitação começa a criar uma ondulação muito grande que depois provoca reações, por exemplo, nos stakeholders. Portanto, os stakeholders podem, de repente, cortar as ligações, podem interromper processos de negócios com receio do que está a acontecer, portanto, ao outro stakeholder com quem eles se relacionam.
Portanto, o que é que isto dá como aprendizagem? Muito objetiva também, que eu gosto destas coisas bem objetivas. Dá que, para além de todos os canais formais que nós tínhamos de comunicação, nas diversas geografias, com o Centro, em Portugal em particular, com o Centro Nacional, com a Comissão Nacional de Proteção de Dados, com a entidade reguladora do setor elétrico, e isto, portanto, mapeado também nas outras geografias onde temos presença, também devemos trabalhar muito, e é isso digo a todas as organizações, identificar os stakeholders e nessas comunicações em crise também fazê-los com os nossos stakeholders. Para quê? Para que a informação que se propaga de forma descontrolada, porque, mais uma vez, somos todos agentes de comunicação hoje em dia, seja dela forma consolidada, agarrada e seja formal e que seja racional. Portanto, é um grande conselho que eu dou, portanto, é alargar estes aspectos da comunicação para além das entidades que nós já temos, também aos nossos stakeholders. E, finalmente, a resiliência. E o conceito de resiliência é uma coisa que às vezes me assusta, porque parece que é uma coisa nova dos tempos modernos. Não. Qualquer operador, aliás, muito bem referiu aqui a Inês da Lei de 65, das infraestruturas críticas, que obriga a ter planos de segurança. Mas os planos de segurança já existem antes ainda desta lei. Ou seja, as organizações, para ter continuidade do negócio, têm sempre um botão B, não é? Ou seja, têm sempre um martelo para parar, para interromper o circuito de qualquer coisa. É certo também que os planos, que os sistemas de backup são também eles cada vez mais tecnológicos e eles próprios também são atacáveis. Mas ainda assim, aqui a ideia é ter resiliência. Ou seja, a resiliência é eu saber quando a minha organização sofre um impacto, não é? Portanto, e a gente pode imaginar muitas metáforas para isto, portanto, quase uma mola, né? Recebe e a mola que faz com que nós voltemos ali, vai com oscilações, mas voltemos a cumprir o nosso serviço essencial, não é? Ou seja, esta ideia de resiliência só se concretiza através de planos. E estes planos de continuidade são obrigações que as organizações têm, estejam elas no mundo digital, sejam eles os incidentes no mundo digital ou não. Porque reparemos numa coisa, um avião que caia sobre uma infraestrutura, não é? Gera, como aconteceu há pouco tempo, portanto aqui em França, e depois o sistema elétrico está todo interligado, um avião cai sobre uma infraestrutura, portanto gera uma propagação, portanto, em termos de um unbalance energético, que faz com que nós tenhamos que atuar um plano de emergência para desligar cargas de forma a que mantenhamos o serviço essencial. Ora bem, isto foi no mundo convencional. Agora temos que passar isto para o mundo digital. Se o mundo digital é atacado em alguns serviços essenciais, nós temos que ter planos de resiliência e de continuidade de negócio. Portanto, isto nunca pode ser esquecido, independentemente se estamos a falar das leis de cibersegurança ou não. Resiliência e continuidade de negócio são aspectos fundamentais. Portanto, essas são as aprendizagens. Obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado pela partilha dessas notas e recomendações. Sandra, eu fazia uma questão ao André, para depois passar-te a palavra. Em relação ao André, que nos trouxe aqui uma visão muito, muito interessante, qualquer um de nós como utilizador, e no meu caso concreto também como pai, certamente nos preocupa, aliás, na sequência destas últimas notícias do Facebook, que aliás terá estudos que demonstram os malefícios das redes sociais relativamente ao desenvolvimento das crianças. Mas André, queria agora perguntar-te, também falaste aqui na questão do high-teching ou do corporate hacking, que são serviços que vocês prestam às organizações, perguntar-te que maiores vulnerabilidades ou fraquezas é que vocês têm identificado neste tipo de serviços e que sejam aqui úteis para a nossa assistência perceber exatamente os pontos mais críticos dos sistemas que utilizam. Há alguma coisa que possas partilhar com a assistência relativamente a este tema? Sim, não quebrando a confidencialidade, obviamente, houve, portanto, já um conjunto de vulnerabilidades que têm vindo a ser identificadas e que, lá está, ou seja, apesar das empresas terem sistemas de backup, terem um conjunto de implementações de segurança, utilização de ferramentas automáticas e implementar um conjunto de normas, ainda assim, hackers com motivação podem entrar nas empresas e nos seus sistemas digitais. E um exemplo é que ainda ontem de manhã a empresa Twitch, uma plataforma de streaming, foi comprometida e 128 gigas foram disponibilizados com código privado da empresa. Portanto, e inclusive uma plataforma que ainda não foi lançada, dados pessoais, relatórios de pagamentos, e portanto estamos aqui a falar de uma empresa que já implementa estas soluções de segurança ofensiva, digamos assim, ou seja, há que saber defender golos, ou seja, nós temos soluções de firewalls, ou seja, tentar detectar os ataques, que alguém está ali a tentar marcar golos, mas uma das soluções que complementa essa defesa é precisamente o ataque.
e nós trazemos aqui um bocado a vertente do ataque, ou seja, nós tentamos marcar golos para que o guarda-redes fique mais resiliente, ou seja, tentamos encontrar vulnerabilidades que são um bocadinho já agora ao estilo de capture the flag, são vulnerabilidades um pouco complexas de explorar e que muitas vezes as ferramentas automáticas não são de todo capazes de encontrar. E os CTFs têm vindo a ser uma iniciativa muito boa cá em Portugal, e já agora posso complementar aqui a resposta, porque Portugal esteve presente no Euro 2021 do Hacking na semana passada, e ficámos em 7º lugar, e basicamente eu e o professor Pedro Adão do Instituto Superior Técnico fomos dois dos treinadores da Seleção Nacional, em cooperação com o Centro Nacional de Cibersegurança, a Universidade do Porto, Instituto Superior Técnico e a AP2SI. E portanto foi uma iniciativa organizada pela INISA e que revela que nós, Portugal, somos neste momento, obviamente que isto é uma métrica que se calhar não é a melhor, mas fomos o 7º melhor país entre 19 países participantes neste Euro 2021. Isto quer dizer que nós temos talentos e os melhores, infelizmente, vão-se embora, vão para grandes multinacionais, vão-se embora, e nós precisamos de investir à séria na educação, na formação, são muito importantes, e acho que tem que haver um grande investimento aí, e os nossos organismos, também entidades públicas e privadas, têm que conseguir oferecer essa competitividade de mercado e conseguirem recompensar essas pessoas para que elas não se vão embora para essas empresas multinacionais, porque essas pessoas vão ser precisas cá em Portugal, não só nesta visão do espectro ofensivo, mas também à defesa. E há países que estão, e como um dos temas também deste webinar é o ciberataque, há diversos países que têm vindo a implementar e a criar unidades de segurança ofensiva, porque consideram que no futuro próximo poderá ser necessário, tal como no cenário de guerra, apesar de, como o Paulo estava a falar, a guerra física e a digital têm muitas diferenças, não é? Mas ainda assim, há países que já criaram um novo ramo das Forças Armadas. Um exemplo é o Reino Unido, criou a National Cyber Force, que opera desde, penso que abril ou maio de 2020, e que reúne pessoal de várias organizações, o MI6, o GSHQ e militares, porque de facto é uma necessidade. E Portugal não pode estar mesmo encostado, tem que haver um investimento sério nestas áreas, e a União Europeia tem que investir muito nestas áreas, a meu ver. Muito obrigado, André. Sandra, passava-te agora a palavra para mais algumas questões no tempo que Obrigada. Obrigada, Tiago. Eu, por acaso, ia também dar os parabéns, porque também era o outro set que nós tínhamos que parabenizar neste evento, mas assim, olha, eu vou colocar aqui uma questão que todos os oradores depois podem fazer um comentário numa ótica diferente, mas tem a ver com aquilo que tem sido, pronto, no final de julho, o diploma que regulamenta o regime jurídico da segurança no ciberespaço veio criar um enquadramento institucional para a certificação em cibersegurança. E há pelo menos duas frentes que estão a ser trabalhadas neste âmbito. Por um lado, a certificação em conformidade com o quadro nacional de referência em cibersegurança, e por outro lado o selo digital, uma medida prioritária do Portugal Digital. E este tema, claro que tem quase como um maior alvo, não é, aqui o Contra-Almirante Câmara Marcos, para nos falar qual é o ponto de situação em matéria de certificação da cibersegurança nacional, mas eu acho que também seria muito interessante ouvir a opinião quer do André, quer do Paulo, na medida em que qual é que consideram que é a utilidade desta certificação em cibersegurança e da introdução ou do lançamento em Portugal também deste selo digital na área da cibersegurança. De forma é que isso pode impactar as empresas e os seus comportamentos. Mas eu se calhar ia começar com o Contra-Almirante, pedindo-lhe que deixe este espaço para os restantes oradores depois do selo digital. Ok, Sandra, compreendido. O Decreto-Lei 65, já foi mencionado pela Inês, tem precisamente lá o que é necessário para o centro desenvolver toda essa digamos, framework com o IPAC, que é o Instituto Português de Acreditação, em Portugal, e depois criando as autoridades, portanto, as entidades que vão fazer essa acreditação. Vamos financiar todo esse processo num projeto que temos já
em PRR, portanto, financiado, e também temos na componente 16 do PRR financiamento para ajudar as empresas a fazer isso. Isto foi um projeto feito em parceria com a Secretaria de Estado da Economia e da Transição Digital, precisamente para, no fundo, as duas partes do problema, não é? A parte do Estado, e a parte das empresas, para depois haver casamento. Entretanto, numa iniciativa também da Secretaria de Estado da Transição Digital, que foi criado um selo digital com 4 declinações, uma delas é a declinação cibersegurança, e já desenvolvemos esforços e trabalho com o IPQ até agosto, para desenvolver uma norma portuguesa muito simples, mas é um primeiro pequeno passo no sentido de caminharmos para essa certificação, sem prejuízo depois de virem outras orientações da União Europeia na área da cloud, na área do 5G, na área do Internet of Things e por aí fora. Pronto, e agora dou espaço, como a Sandra me disse, para outras pessoas falarem sobre a outra componente. Sandra? Sandra está com problemas na internet. Se calhar passamos à Inês, pode ser. Obrigada. Faz favor. Pronto, eu posso aqui dar uma nota sobre as ideias da certificação. Eu tenho aqui um pensamento, vou pôr aqui um pensamento que acaba por ser dual. É o lado negro e o lado branco. Portanto, o lado negro é o seguinte: todos nós sabemos que uma orientação puramente por compliance, sendo não tirando qualquer tipo de importância e necessidade do compliance, mas uma segurança orientada ao compliance pode não se representar uma segurança. E neste aspecto até poderia dizer que contra mim falo, na medida que fizemos questão de ter as nossas seguranças de operações certificadas com o ISO 27001. Aqui o tema do certificado e da certificação, portanto, tem esta nuance, ou seja, de forma, portanto, do lado mais negro deste cenário, ou seja, se for uma certificação em que tem alguma checkbox, algumas exigências que se fazem através da existência de uma documentação, não é muito orientado ao risco, e eu não sei os detalhes, não é? Portanto, obviamente podemos incorrer neste risco de uma falsa sensação de segurança. Por outro lado, atenção, eu tenho, que é a parte branca, vá lá por assim dizer, e a parte que para mim vai prevalecer, porque as coisas estão a ser feitas de uma forma mais inteligente, mais ainda com a liderança do centro, a quem eu reconheço grande trabalho e grande competência. É assim, mais ainda, eu acho que ajuda muito no processo da supply chain. Ou seja, portanto, o lado positivo da certificação é que nós temos, portanto, uma cadeia de valor imensa, portanto, e várias organizações têm. Eu estou aqui a falar neste aspecto como consumidor, porque eu próprio depois terei que ter uma certificação, provavelmente, mas em todo caso até a tenho já com o ISO 27001, não há de fugir muito a este tipo de controles, mas eu diria, portanto, no processo da supply chain, ou seja, em tudo o que é a supply chain, que é um aspecto crucial hoje em dia em termos da cibersegurança, e vimos isso com o SolarWinds, etc., e entre outros casos. O facto de ter este processo um bocadinho mais facilitado na minha triagem, naquilo que eu faço aos meus fornecedores, e exigir esta certificação, para mim dá muito mais confiança, não só a mim como organização, portanto, e consumidor de produtos e serviços, mas também, creio eu, à sociedade. Portanto, eu acho que a certificação é muito bem-vinda, vai de certeza ser muito bem feita, não vai ser só driver on compliance que não tenha em conta aspectos verdadeiros da gestão de risco de ciber, e, portanto, eu acho que ela é fundamental neste aspecto da supply chain. Diria apenas ainda uma nota final, e no sentido também positivo em relação às questões de certificações, que é o seguinte: se eu tiver uma certificação, não posso dizer que estou 100% seguro, é impossível, não é? Mas tenho a certeza que estou a fazer coisas bem. Ou seja, o facto de ter uma certificação, de certeza que indica que eu estou a fazer coisas bem. Não podemos pensar que ela é só o único garante da segurança. Isso é que é o grande risco. Mais ainda, se ela for feita não numa perspectiva de risco de cibersegurança. E era o que me apraz dizer sobre o tema, para já. Para dar espaço também a outras intervenções. Bem-vinda de volta, Sandra. Desculpa lá que estive aqui muito falso. Agora seria o André aqui a fazer um pequeno comentário sobre este tema. Depois ainda haverá seguramente espaço aqui para mais uma ou duas perguntas. Certo. Pronto, eu sobre aqui a parte dos decretos de lei não tenho muito mais a acrescentar, até porque não sou perito nessa componente, mas acredito vivamente que, portanto, as certificações por si só não são de todo suficientes para conseguirmos garantir a segurança.
E, no fundo, só gostaria de acrescentar aqui um bocadinho a ideia do que o Paulo referiu, que não é possível nós podermos estar 100% seguros. É completamente impossível. Há vulnerabilidades que hoje em dia acreditamos que estamos 100% seguros. No futuro próximo já pode haver uma vulnerabilidade de algo que estamos a utilizar. E, portanto, isto é o jogo do gato e do rato, ou seja, nós conseguimos colocar esforços em cibersegurança a nível de certificações, processos, equipas, tecnologias, até mesmo colocar hackers a tentar descobrir vulnerabilidades, e nós começamos a tender para a segurança quase a 100%, não é? Mas não conseguimos nunca alcançar, mas é mesmo uma questão de colocar esforços e tentar aumentar e minimizar, aliás, a probabilidade de sofrermos um ataque ao máximo, mas podemos sofrer na mesma, e um exemplo é a empresa Twitch, que é muito segura e ainda assim foi completamente comprometida ainda no dia de ontem. E não tenho assim mais nada a acrescentar em relação a este tema, porque não sou perito na área de Direito. Muito obrigado, André. Eu acho que também aqui é útil envolver a Inês neste debate, e a Inês falou na apresentação aqui de uma série de diplomas que estão prestes a sair, como a Diretiva NIS 2, a nova diretiva sobre as infraestruturas críticas, e também aqui sobre alguns aspectos mais setoriais. Não tocámos muito aqui nos temas setoriais, mas é muito relevante. Sabemos que na área das comunicações eletrónicas, por exemplo, existem aspectos sobre cibersegurança ou segurança e integridade das redes, também agora futuramente no setor dos seguros. E, portanto, se calhar, Inês, o que te perguntava é como é que estes diferentes diplomas vão interagir entre si e como é que vão interagir também com os diplomas ou recomendações mais setoriais. Porque às tantas nota-se que há aqui uma panaceia, uma série de diplomas, recomendações, orientações, e do ponto de vista das empresas isto traz de facto muitas dificuldades para garantir um compliance completamente a 100%. Obrigada, Tiago. Sim, de facto há aqui um conjunto de legislação, não só que já está aprovada, mas que vai ser aprovada e que regula este tema da segurança de informação, dados pessoais, etc. E, de facto, nem sempre ela está completamente alinhada entre si. E, portanto, aquele ponto que eu referi do mapeamento das obrigações é absolutamente fundamental. E até perceber, e eu penso que foi o Paulo há pouco que referia isso numa das intervenções, no fundo até mapear e saber os diferentes stakeholders, porque todos eles têm, ou os diplomas têm stakeholders diferentes, têm autoridades diferentes a notificar, com formatos diferentes, e, portanto, na prática, e isso nós temos sentido, enfim, no acompanhamento destes temas, na prática, quando as empresas sofrem um incidente, é muito difícil perceber, se não tiver já esse levantamento feito, perceber o que é que eu devo fazer em cada momento, em que prazo, etc. Mas, de facto, o objetivo, e esse o decreto-lei, este último decreto-lei, foi agora que vai a regulamentar, já prevê, no fundo, uma articulação tocando aqui no ponto no fundo da legislação setorial e dos diplomas setoriais, prevê aqui já uma articulação com essas orientações setoriais. Portanto, nós já temos, como disseste, no setor das comunicações eletrónicas, mas também noutros setores, no setor da energia, dos seguros, etc., uma série de obrigações de notificações aos reguladores setoriais e, portanto, está previsto, pelo menos no decreto-lei, que exista, no fundo, esse alinhamento. E quando existe, já está regulado nos mesmos termos uma obrigação de notificação, enfim, que consuma uma notificação, consuma as outras. Mas, de facto, ainda não, esse trabalho ainda não está concluído. Portanto, é essencial que de facto as empresas percebam aqui as diferentes obrigações que se aplicam. Eu penso que o Contra-Almirante queria intervir neste ponto. Claro que sim. Muito bem, Sr. Contra-Almirante, faz favor. Obrigado, Inês. Obrigado, Tiago. É só para, de facto, nós temos essa noção do que o Tiago disse. De facto, começa a haver uma proliferação de legislação que colocamos, e nós temos tentativamente, tentamos colocar-nos no lado de quem tem que implementar. E por isso eu gostava de vos dizer que temos em curso duas iniciativas. A primeira iniciativa é
Nós estamos com um processo aquisitivo em curso. Eu já partilhei isso no chat, na sequência de uma pergunta que foi colocada, e esse processo aquisitivo visa ajudar-nos precisamente junto de todas as entidades que têm que fazer reporting e que têm serviços essenciais, ajudá-los a montar esse processo, explicar-lhes caso a caso, que setor a setor, o que é que têm a fazer. Por exemplo, as câmaras, foi o José Carlos Pinto que colocou, tem muitas vezes empresas de água que são operadores de serviços essenciais, e então nós vamos junto a cada uma dessas entidades, ou em bloco ou em grupo, ajudá-los a concretizar isso. E ao mesmo tempo, estamos também, dentro de pouco tempo vai ser publicado para consulta pública, a primeira instrução técnica decorrente do Decreto-Lei 65, que vai assim densificar, e vamos fazê-lo por setor ou por grupos de setores, porque como a Inês disse, não é? Os setores são muito dispares. Estamos a falar dos transportes marítimos e da saúde, estamos a falar da distribuição de energia e do transporte ferroviário, quer dizer, coisas tão dispares, não é? Mas que depois há aquele nível, portanto, ao terceiro nível, Lei 46, Decreto-Lei 65, instruções técnicas, é que vão densificar o que é que cada setor tem que fazer. E, portanto, só para vos dizer que temos essa noção, vamos endereçar essa situação da complexidade em articulação convosco. Obrigado. Obrigado. Enfim, já ultrapassámos aqui um bocadinho o tempo, mas acho que é irresistível fazer uma última pergunta sobre o 5G, que aliás continua o leilão a decorrer, mas espera-se que a breve trecho termine, e sabemos todos que um dos principais temas quentes no 5G de facto é a segurança da rede. Aliás, alguém dizia aqui no chat que a recolha de dados vai massificar-se com o 5G, e assim esperemos todos. Será uma revolução tecnológica a introdução desta nova tecnologia, mas de facto há aqui temas de segurança muito relevantes que levaram até a União Europeia a apresentar a Toolbox para a segurança do 5G. Portanto, aqui é inevitável dirigir também a pergunta ao contra-almirante Gameiro Marques, perguntar se poderemos ter no futuro redes 5G resilientes, como dizia o Paulo, seguras e que permitam de facto uma recolha de dados adequada e que fiquem eventualmente os dados e os metadados também na União Europeia. Tiago, vamos lá ver. O 5G é um assunto fundamentalmente do regulador, ANACOM. Nós trabalhámos durante o ano o segundo semestre de 19 e o primeiro semestre de 20, arduamente no desenvolvimento de um primeiro estudo de risco 5G para contribuirmos para essa toolbox 5G que a União Europeia depois publicou, e são 22 medidas, se a memória não me traiçoa, que estão até publicitadas no site da Comissão Europeia, mas depois aprofundámos isso, fizemos um mergulho nisso, que foi um estudo que deu bastantes horas à volta do VTC, porque estávamos em plena pandemia, em pleno lockdown, no primeiro lockdown, eram reuniões intermináveis, digo-vos sinceramente, mas que depois produzimos um documento com um conjunto de recomendações que submetemos superiormente, portanto, às nossas tutelas, por cada área governativa, incluindo a ANACOM, e estavam lá representadas nesse grupo. Ora, uma das recomendações foi que, na verdade, o Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço, que é o órgão de governance e de ligação político-estratégica para a cibersegurança em Portugal, e que é presidido pela Ministra da Presidência que nos tutela, deverá pronunciar-se sobre determinadas grandes opções tecnológicas das soluções 5G a colocar em Portugal. Agora,
não sejamos, temos que ser conscientes que nós fazemos parte de um espaço europeu e, portanto, temos que, de alguma forma, estar em alinhamento com as orientações da União Europeia que vierem acerca deste assunto. E todos nós sabemos que a questão 5G não é só, ou se calhar a questão mais importante do 5G não é a tecnológica, é a geoestratégica. E, felizmente, houve players europeus que trouxeram soluções à colação. Porque, e aí eu fiquei, como europeu, um bocadinho mais contente por ver grandes tecnológicas e também a virem para cima da mesa a apresentarem soluções 5G para fazer face às norte-americanas e às chinesas e às sul-coreanas, não é? Por isso, tenho consciência que não lhe respondi à pergunta, mas respondo-lhe como eu posso. Respondeu muito bem, respondeu muito bem. Ainda falava também nos metadados, não era? Era uma pergunta bastante complexa. Diga, Sandra. Era uma pergunta bastante complexa, que dava para falar mais. Também falava nos metadados, na fixação da informação cá em Portugal, na Europa, portanto. Mas nós ultrapassámos aqui um pouco o nosso tempo, não é? Portanto, eu gostava muito de agradecer a presença a todos, pela riqueza das vossas intervenções, pelas provocações que nos lançaram, que foram bastantes, não é? E que nos podem energizar para algumas mudanças e para cada um de nós dar o seu contributo, nós enquanto associação, o Gabinete Nacional de Cibersegurança, as infraestruturas críticas, aqui o nosso André, que eu nem tinha percebido, André, eu pensava que fazias parte da equipa, eu nem tinha percebido que tinhas sido um dos treinadores da equipa, portanto ainda é maior o orgulho de ter aqui connosco esta manhã. Como Paulo. Foi o Fernando Santos. Parabéns, André. Exato. Não tive a oportunidade de dizer parabéns. É verdade, parabéns. Muito obrigada a todos e encontramos-nos em breve para outro evento, outro Digital Union. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Deus. Bom dia. Obrigado. Obrigado, bom dia. Bom dia, muito obrigada.